Olá, sou Sebastião Ferreira e estou novamente aqui no canal Olhando para Si. Em continuidade ao último vídeo, falando sobre a existência do espírito humano. O que é o espírito humano? Eu deixei um ganchozinho no vídeo passado, logo na entrada, dizendo assim: nós não temos espírito humano, nós não temos espíritos, nós não temos espírito. Agora eu vou explicar por que nós não temos espírito. Mas antes disso, solta a vinheta. Muito bem. Por que nós não temos espírito? Porque nós somos espíritos. Se nós tivéssemos espíritos, então nós teríamos dois espíritos, né? O que a gente teria e mais a gente no mesmo corpo. E dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso seria, dentro da lei da física, seria impossível. Não há probabilidade para isso. Mas vamos falar hoje um pouco quando se dá o reencarne do espírito humano na matéria. Em que momento isso acontece? Que hora que acontece o reencarne? O reencarne ele acontece no momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo feminino. O espermatozoide masculino e o óvulo feminino são os dois gametas. A hora que se dá a fecundação, que ele entra e começa-se a divisão celular, o espírito humano é colocado naquele exato momento. O espírito, ele desenvolve, ele que vai desenvolver todo o envoltório material, ele vai fazer todo esse trabalho, junto com a parte orgânica, que é a multiplicação das células. Dentro dessas células existem, de acordo com a ciência biológica, o DNA humano, hereditário, que ele traz no corpo físico, a herança genética do pai e da mãe. Mas a herança espiritual está gravada no espírito. E nós vamos falar um pouquinho dele hoje também. Nós vamos dar um toquinho como é essa conexão do espírito com o corpo. Deus fornece o material, Deus fornece todo o material que é a parte orgânica, né? E fica, por conta do espírito, desenvolver todo esse processo. Desde que o espírito nasce na vida espiritual, o progresso deve fazer uso das suas faculdades. Como ele faz? Através da matéria. Então ele começa o desenvolvimento das suas faculdades espirituais, né, de inteligência, através da matéria. Sendo o corpo material totalmente, né, ele sofre as vicissitudes da matéria. E o que acontece com o corpo material? Ele vai se deteriorando gradativamente. Desde a hora que nós nascemos, eu já disse isso em outras ocasiões, em palestras, eu disse, quando nós nascemos, nós já estamos morrendo fisicamente, o corpo já está morrendo gradativamente, até nós atingirmos aquela idade. Tem pessoas que vivem até encarnados até 110, 120 anos. Existem seres humanos que vão longe, não é verdade? Mas a nossa média aí, 70, 80, 90 anos, o nosso corpo vai sofrendo uma degradação natural que é inerente da matéria. O corpo não é, pois, senão um envoltório para receber o espírito. Ele é um envoltório, ele precisa do envoltório físico. Então ele recebe, a nossa matéria recebe, para que, como eu disse na parte anterior, seria como se colocar o programa no computador. Seria a mesma coisa, na memória. Aí o que vai acontecer? Nós vamos transmitir através da fala, ok? Da nossa escrita, porque o nosso cérebro vai ter essa coordenação de escrever, mas quem está dando todo o aparato de inteligência para isso é o espírito, nós em essência espiritual. Nós vamos considerando a matéria como sólida.
E abstrato é o espírito. O espírito é abstrato, né? O homem não terá nada que o distinga do animal. Se nós tirou o espírito humano, saiu do corpo, fica só o corpo físico lá, com o princípio vital, e não há diferença nenhuma daquele corpo humano sem um espírito do animal comum. Não existe diferença nenhuma, porque ele não é dotado de inteligência. Os animais, no geral, eles são dotados de instinto, de sobrevivência. Essa é a natureza deles, né? Porém, tudo muda, né, de aspecto, e se faz a distinção entre a habitação e o habitat. É interessante essa parte. O que é essa distinção entre a habitação e o habitat? É muito quem está habitando. Por exemplo, como nós reconhecemos se uma pessoa realmente ela é uma casa, existe uma pessoa vivendo ali dentro e uma pessoa que cuida da casa, ok? Então o que acontece? Você entra dentro da casa, você vai ver os móveis arrumados, a casa limpa, tudo organizadinho. Isso vem mostrar que ali dentro existe alguém cuidando daquela casa. A mesma coisa é o corpo físico. Nós temos a obrigação de cuidarmos do nosso corpo, zelar por ele, porque ele nos é emprestado pela inteligência suprema de Deus, para que a gente possa fazer o nosso processo de evolução gradativo através da matéria. Porque só assim é que nós vamos conseguir fazer a nossa ascensão. E como nós fazemos a nossa ascensão? Nós trazemos na nossa essência espiritual, marcada no nosso perispírito, que eu vou falar num outro vídeo, tudo que nós fazemos nas nossas vidas pretéritas durante as nossas reencarnações. Por isso, nós vemos aí seres humanos, irmãos nossos, em sofrimento. Nós vemos alguns seres humanos, ou dezenas de milhares de seres humanos, passando necessidades, sofrendo doenças, artroses, sofrendo muito, passando por sofrimento que nos entristece muito. E por que isso acontece? Bom, existe isso porque a justiça de Deus, ela é aplicada através da pluralidade das existências. Se não houver a reencarnação sucessiva para que o espírito possa fazer a sua ascensão, o seu resgate pretérito devido à sua ignorância de aprendizado, ter praticado o mal, então ele vem na matéria sofrendo. Mas é necessário que isso se faça. Por quê? Existe uma lei que é uma lei natural, já aplicada por Deus, que é a lei de causa e efeito. O nosso amanhã depende do que fizermos hoje. Então nós não temos que ficar, olha, coitadinho, está lá sofrendo. Sim, nós temos que ter solidariedade humana, temos que ter compaixão daqueles que estão sofrendo, porque eles caíram no erro, muitas vezes, como nós também caímos muitas vezes, e cometemos erros na matéria quando encarnados, e nós vamos ficar marcados no nosso campo perispiritual para que a gente faça o resgate nas vidas por vindouras. E por isso nós vemos toda essa dissensão dentro da estrutura da raça humana neste planeta. Tanto sofrimento. Isso chama-se justiça. Agora nós vemos muitas pessoas em palácios, em mansões, casarões, comendo, bebendo do bom e do melhor. E o que acontece? E nós vemos outras passando fome. Só que essas pessoas que são agraciadas com a riqueza e com a fortuna na matéria, elas também terão que fazer prestação de contas também, se eles fizeram bem o uso do bem material que lhe foi emprestado, porque é tudo emprestado por Deus. Se fez mau uso, lá na frente ele vai vir passando fome e na miséria e morando embaixo da ponte. Por isso que é assim que funciona, não adianta. Isso não é castigo, isso é regra, é lei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que falamos, o que pensamos, o que nós fazemos, né? Mas existe também aqueles espíritos que vêm carregados com aptidões maravilhosas, né? Que já aprenderam em vidas passadas e trazem conhecimento das ciências, né? Em todos os campos da ciência, grandes cirurgiões, grandes químicos, físicos, e assim grandes professores, educadores, e assim sucessivamente.
Nós vamos falar sobre isso a posterior, com certeza. Nós vamos falar disso, é muito importante a gente falar. Bom, apenas considerando a matéria, abstraindo o espírito, o homem não terá nada que o distinga do animal. Já disse isso para vocês, e agora, porém, nada muda o aspecto que se faz a distinção entre a habitação e o habitante, se não haver uma coordenação, se não houver alguém para que faça isso. Por isso que é importante o espírito humano na matéria, cuidar do corpo, zelar pelo corpo, para que evite que o corpo pereça, né? Por isso que nós temos que lutar contra as drogas, os vícios que não vão trazer benefícios para o nosso corpo, a nossa alimentação, para que possa se sentir bem. Eu sou um exemplo, né? Vou me citar como exemplo. Eu já infartei 4 vezes, né? Sou operado, fiz cirurgia, né, de vascularização, vou mostrar a vocês ali. Por quê? Porque eu não cuidei em determinado ponto da minha vida passada, do meu corpo. Eu me alimentei mal, né? Eu não fui regrado, né, com o meu corpo, tive uma vida muito sedentária, muitas vezes por necessidade, mas eu deveria ter um pouco mais de respeito pelo meu corpo e não tive. Então, eu vou já caminhando para o encerramento desse vídeo, falei um pouquinho da hora do reencarne, que nós vamos continuar falando sobre isso, nós vamos dar continuidade, né? Que a encarnação do espírito tem muita coisa aí para a gente aprender, para a gente continuar falando. Então eu já vou partindo para o encerramento dessa parte para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem! Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal. E também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, está respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!